pipoca e guaraná, dá um soninho, né? Todo mundo já mais acomodado. Mas então, eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco de um panorama sobre a educação infantil. Fico muito honrada com o convite. Acredito que esse momento é iniciante de tudo que vocês vão viver o ano, né, de 2025, tanto com a escola como no contexto familiar e social. Então, como construir o futuro das crianças, né? Esse futuro que é tão incerto de todo mundo, em todas as áreas, né? Mas a certeza que nós temos é que a educação, ela parte de dentro para fora, né? De dentro de casa, né? De dentro da escola, para o mundo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, por que esse momento, né? Eu estou achando incrível, assim, tá? Muitos pais com os filhos, né, com seus cônjuges. Então, a importância dessa parceria de vocês com a escola nesse processo de desenvolvimento dos filhos de vocês. Hoje é um sábado, né, início do ano, e vocês aí, né, podendo fazer várias coisas, mas vocês estão priorizando a educação, esse momento e essa parceria, porque ela é fundamental. Não existe uma educação, não existe um trabalho que possa ser feito se não houver a participação de cada um de vocês, do pai, da mãe, dos cuidadores, dos professores, né? Todos que estão envolvidos com o desenvolvimento de cada criança. E esse processo educacional, ele é muito pensado na questão do desenvolvimento da criança, se está aprendendo ou se não está aprendendo. Mas eu quero dizer para vocês que as crianças não aprendem somente pelo aspecto da medição dessa inteligência, que é saber ler, saber escrever e saber realizar essas operações mais complexas. As crianças, elas aprendem a partir da natureza. E o que eu vi no vídeo do Colégio Mente Criativa é a natureza ali intensa no desenvolvimento das crianças. O brincar, né, aprendendo que não pode entrar na cozinha, que lá é perigoso, né, aprendendo que cuidar da natureza é cuidar, acho que falhou, cuidar da natureza é cuidar também dos bichinhos, né? Então, todo esse momento que a criança está ali no fazer, no brincar, no lúdico, na interação, ela está aprendendo. Então, essa inteligência que aprende com a natureza, que não tem a necessidade de saber ler nem escrever, se chama inteligência fluida, tá? E o biólogo Binet, né, juntamente com Cattell, em 1963, eles desenvolveram várias pesquisas, e nessas pesquisas o fator G está na literatura, né, e nunca vai mudar, por quê? Porque isso foi desenvolvido e isso foi contemplado de uma forma oficial, que o fator G é o fator que mede a inteligência do ser humano. Então, esse fator G, ele é desenvolvido a partir da natureza e a partir da escola, do que se aprende no contexto escolar e realizando essas operações que são importantes para que você possa ir mudando de grau e mudando de série. Então, o que seria o aprendizado do fator G fluido, né? A inteligência fluida? Vocês vão ouvir falar sobre a inteligência fluida em vários momentos do desenvolvimento dos filhos de vocês. É aquela inteligência que a criança ela é estimulada. Ela é estimulada e ela aprende olhando, ela vai repetindo os modelos dos pais, ela vai repetindo os modelos dos cuidadores, ela vai repetindo o que o coleguinha sabe fazer e ela aprende. E ela não aprende isso na escola estudando isso, para que seja um aprendizado efetivo. Ela aprende com a natureza fazendo. Então, essa inteligência fluida, nós percebemos também na vida adulta que existem muitas pessoas que são analfabetas, não sabem ler nem escrever e que têm um patrimônio, que cuidaram das suas famílias e são muito bem-sucedidas. Por quê? Porque a inteligência fluida foi desenvolvida de uma forma efetiva. Então, eu quero dizer para vocês que hoje, nessa idade que os filhos de vocês estão, o que mais se desenvolve é o fator GF, fator da inteligência fluida. São os momentos em que a criança ela começa a resolver problemas mais complexos. Problemas onde ela vai ter que apresentar um resultado que vai ser igual para todo mundo. É fazer uma conta, é saber escrever uma palavra corretamente, pronunciar uma palavra corretamente. Então, o fator da inteligência cristalizada ela é aprendido em sala de aula. Por que eu estou falando isso?
para dizer para vocês que o que as crianças levam da casa, do ambiente doméstico, do ambiente social onde ela está inserida, leva para a escola, e o que ela leva da escola para o contexto doméstico, se constitui a inteligência da criança. Então, a inteligência, ela é constituída nesses dois fatores, né? A natureza é muito forte, de 0 até 7, 8 anos, que é onde a natureza entra muito esse fator doméstico. Então, é importante que a gente acompanhe nossas crianças. E essas crianças que muitas vezes a gente percebe que estão fazendo birra, né? Os pais não conseguem ter um controle sobre essas crianças. O que é que eu faço? Né? Se eu tenho que deixar a natureza se encarregar, né, de fazer o trabalho dela, você vai fazer o seu papel de adulto. E qual é o papel de adulto? O papel do adulto não é o papel da criança. Eu sempre bato na mesma tecla, né? Quando os pais me procuram no consultório, seja para um acompanhamento de uma criança, seja para realizar uma avaliação neuropsicológica, e os pais trazem essa questão, ele tem que entender. A criança não tem que entender, ela não tem capacidade de entender. Quem tem que entender é o adulto. O que a criança tem que entender? A criança tem que saber? Não tem isso. Porque se ela está aprendendo com a natureza, não tem nada efetivo. Ela está se desenvolvendo. Então, nesse momento aqui, no momento da birra, no momento do desgaste emocional, onde a criança está tendo uma crise emocional, qual é o papel do adulto? Quem é o adulto ali naquela relação? Né? O papel do adulto é de acolhimento e diálogo. Se o adulto ele não tem condições de intervir, de ter estratégias para fazer naquele momento uma psicoeducação com a criança, é importante que ele acolha pelo menos, né? Acolha, abrace, busque estratégias para distrair e minimizar aquela situação que está tão gritante. Então, muitas vezes, os pais, a criança está fazendo birra, os pais vão lá e gritam mais do que a birra da criança. E aí começam duas crianças. O pai gritando, fazendo birra, querendo, ou a mãe querendo que a criança entenda, mas a criança não vai entender, porque naquele momento ali disfuncional da criança, ela está vivenciando uma crise. Então, esse momento é um momento muito importante para que os pais percebam que o adulto da relação é ele, e que ele sim tem estratégias cognitivas, ele sim já desenvolveu todas as inteligências possíveis para lidar com aquela situação. Então, no momento de crise, é acolhimento e diálogo. Porque aí você vai conseguir ajudar essa criança e ter ali, talvez, uma condição de levar isso para um outro momento, um outro profissional que possa ajudar vocês a acolher, né, e criar diálogos mais construtivos, né? Então, acolher é ser a rede de apoio de uma criança. Quando você pensa numa rede, quando você deita numa rede, essa rede, ela te abraça, não te abraça? Ela te acolhe. E você se sente única naquela rede, você se sente especial, protegida. Então, a rede de apoio da criança é esse abraço. Não existe outra forma, não é a compensação, não é o dinheiro, não é o videogame, não é nada que você possa dar para essa criança que não seja esse acolhimento. Então, os pais, sejam a rede de apoio dos seus filhos. A conexão emocional entre a escola e o local onde essa criança vive é muito importante, porque tudo que acontece em casa vai repercutir na escola. E se acontece na escola, vai repercutir em casa. É um trabalho contínuo, é algo que ele é integrado, não existe divisão, porque a criança ela fica na escola porque ela confia. Ela acredita que ali ela está segura, porque o papai e a mamãe deixou ela lá. Então, se tudo que está acontecendo é outra criança que nasceu, é alguém que está doente, é uma situação difícil que a família está vivendo, é importante compartilhar com a escola. Eu sei que a escola, no dia a dia, ela compartilha, né? Mas muitas vezes a família acaba negligenciando. Eu coloquei esse símbolo aqui do infinito, né? Falando que essa relação da escola com a criança e com o ambiente que essa criança vive, ela é infinita. Vocês lembram quantas memórias vocês têm, positivas ou negativas, do tempo da infância de vocês na escola? Da mesma forma está sendo construídas essas memórias
né, lá no colégio, mente criativa, e essas memórias estão sendo construídas na memória das crianças, dos filhos de vocês. Por isso a importância dessa integração, dessa relação, né? Então, a criança, ela é sempre única. Não existe, pode ser gêmeos, mas não existe uma criança igual a outra. Jamais. Né? E nós precisamos ter esse olhar crítico, né, conosco mesmo, para que a gente não saia procurando semelhanças e procurando comparações. Isso é constrangedor, né? Isso muitas vezes humilha a criança, e o adulto muitas vezes nem percebe, acha que é normal. Então, uma criança, ela se desenvolve no tempo dela, no momento dela e com os recursos que nós oferecemos a ela. Então, a criança, ela passa a ser criativa a partir do momento que ela tem autonomia para desenvolver essa criatividade, né? E ela vai desenvolver essa criatividade de forma integral. Por que de forma integral? Porque nós não somos só mente, nós somos só corpo, né? Nós somos o emocional, o cognitivo, o social e o motor. Então, quando uma criança está brincando, lá entra todos esses aspectos. Ela está feliz, ou ela está assustada, ou ela está rejeitada, né? Mas ela está usando a inteligência do que ela sabe fazer, de subir, descer e saber o que aquilo vai repercutir. Assim como ela está se socializando com outras crianças e aprendendo ali com a natureza, a inteligência fluida, tá? E desenvolvendo também um aspecto motor. Professores e cuidadores, eles são mediadores. Mediadores, né, que precisam respeitar o tempo e o ritmo de cada criança. E esse estímulo à criatividade, a novos aprendizados, ele é fundamental. Aquela criança que tem mais dificuldade de interação, aquela criança que tem mais dificuldade motora, dificuldade na linguagem, é aquela criança que precisa de atenção, é aquela criança que precisa de estratégias diferentes, mas que também possa fazer com que ela se sinta bem no ambiente. Então, é importante olhar para que essa criança se desenvolva, que os pais e os professores, eles estão inseridos nessa medida. Mas só os pais e os professores? Não. Muitas vezes os pais, não são nem os pais que deixam as crianças na escola, muitas vezes são os avós, muitas vezes, né, o motorista, é outro cuidador. Então, esses cuidadores que estão envolvidos com a criança. E promover e estimular essa autonomia da criança com vivências práticas e muito diálogo. A criança que apanha, a criança que é violentada verbalmente, a criança que não tem autonomia, ela é uma criança que, a partir do desenvolvimento dela, ela vai ter repercussões, sim, na escola. Ela vai apresentar um baixo desenvolvimento na escola. Por quê? Porque algo vai acontecer. O que vai acontecer eu não sei, mas a ansiedade nós sabemos que é o mal do século, né? E hoje as crianças, nossas crianças já estão ansiosas. Muito pequenininha, se recebe criança com 3, 4 anos já com transtorno de ansiedade grave, né? Se automutilando e por aí vai. Então, por isso que é importante a gente estar nessa integração e procurar saber, né? Como é que é o meu filho todos os dias na escola. E levar para a escola tudo aquilo que acontece de mudanças nesse ambiente doméstico também. Então, o diálogo e essas vivências da criança vão construir o futuro dessas crianças. E aí, doutora Helenise, como é que eu faço? O meu filho quer ficar no tablet ou no celular ou assistindo aquele filme várias vezes, repetidamente. Como é que eu faço? Muitos pais trabalham em casa, home office ou no computador. Mas é algo que nós precisamos falar sobre esse limite de telas com as crianças, tá? O método do aprendizado da natureza, esse método fluido, ele é super importante e ele só acontece no real, ele só acontece presencial, é na interação que ele acontece. Na interação com as telas, ele não acontece. Então, como é que eu posso fazer? E aí eu vou devolver a responsabilidade para vocês. Quem tem responsabilidade sobre o uso da tela das crianças não é a escola, são os pais. Essa responsabilidade não pode ser dividida com a escola. A escola pode orientar os pais, orientar as crianças, mas a responsabilidade é dos pais. Então, como é que eu posso mediar esse uso da tecnologia? Porque não dá para o meu filho passar
as férias sem pegar no celular. Mas eles são os guias. E eles, mesmo trabalhando o dia todo, fora de casa, mesmo eles não tendo essa condição de monitorar os filhos, eles vão sim estabelecer regras, limites para que essa criança use essa tecnologia. Lembrando que as telas, elas podem ser também utilizadas na escola e são utilizadas nas escolas. Hoje tem telas interativas, louças interativas, tablets para a criança aprender. Mas isso aqui ele é mínimo perto, né, do que é o aprendizado cristalizado, da inteligência cristalizada. Então, os conteúdos digitais como ferramentas de aprendizado e não somente como distração. É ensinar também para nossas crianças que o computador serve para o papai trabalhar, né, que a tela serve para você fazer uma pesquisa, que não é somente o brincar, né? E equilibrar isso, tá? Assim, não pode ser só tela, não pode essa criança também ficar distante de uma realidade que é a tecnologia hoje, mas precisa existir um equilíbrio de tempo entre cada um. E o tempo maior é o tempo presencial, não é o tempo online, não é o tempo em telas, tá? Então, esse equilíbrio entre tempo e tela precisa existir e isso é estabelecido pelos pais. Nas universidades, tem uma de Harvard que é incrível. Estava acontecendo um parto natural e o anestesista passou com o celular próximo da criança e a criança, ao nascer, já virou a cabeça. Então, assim, vocês percebem o quanto que a tela ela é estimulante e que causam realmente danos, porque esse sistema nervoso ele não tem condições de suportar tanto estímulo, né, tanta dopamina que as telas oferecem. Então, crianças de 0 a 2 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, não é para ter contato com nenhum tipo de tela. Nem televisão, nada. Esse é o desenvolvimento saudável. Neurologicamente, neurobiologicamente saudável. Crianças de 2 a 5 anos, 1 hora. Como é que eu faço? 1 hora de tela e não vai me dar sossego. Fragmenta, faz combinados, acolhe, né? Tenta buscar novas estratégias, novos modelos de fazer com que essa criança se sinta bem. Crianças de 6 a 10 anos, 2 horas de tela, e crianças de 11 a adolescente, 18 anos, 3 horas de tela. Mais do que isso é nocivo ao nosso cérebro. Depois de adulto, tudo bem. Não tem como os pais controlar. E aí cabe a cada um. Mas nós sabemos que até os adultos também sofrem muito com tanta dopamina, né? Tanto estímulo que o celular e as telas promovem. Os pais, sobre alguma hipótese de diagnóstico que eles foram buscar, eu construo um texto ao final. E eu peguei um e adaptei para essa realidade aqui de vocês, que é uma mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? O desenvolvimento infantil, ele é um processo contínuo e previsível. Então, nós sabemos, em cada fase, em cada etapa do desenvolvimento da criança, o que é para ela estar realizando, o que é para ela estar falando, realizando, atuando. E, porém, ele é complexo e integrado. Por que ele é complexo? Porque vai depender do ambiente, vai depender do local, vai depender das condições de saúde, vai depender de várias situações. E ele envolve tanto o ambiente socioeconômico-cultural no qual a criança está inserida, como os aspectos biológicos também, comportamentais, cognitivos e afetivos da criança. De acordo com as pesquisas científicas, esse período representa uma janela de oportunidade única. Então, um dia para uma criança é uma oportunidade única. Um momento, uma hora é uma oportunidade única. Se nós perdemos essa janela de oportunidade, essa criança vai ter dificuldade no desenvolvimento dela, seja no cognitivo, no social, no motor. Então, onde esses estímulos adequados, eles podem influenciar positivamente a trajetória da criança ao longo da vida. Estudos apontam que o envolvimento afetivo dos pais e responsáveis é essencial para o desenvolvimento saudável. O acompanhamento atencioso, o diálogo afetuoso e a presença constantes são elementos que fortalecem os vínculos emocionais e garantem que a criança se sinta segura para explorar o mundo ao seu redor.